Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 17 de novembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kyiv, e temos hoje novamente mais um dia que teve um ataque massivo lá na Ucrânia, né? 2 dias depois do ataque à rede elétrica, hoje nós tivemos ataques à infraestrutura de gás da Ucrânia. Mais uma montanha de mísseis, acabou de acabar agora o alerta de mísseis lá na Ucrânia, e a maior parte dos mísseis foi derrubada pela defesa antiaérea, a coisa está ficando melhor a cada dia, mas alguns atingiram o alvo em Dnipropetrovsk e Odessa e outras cidades. Os danos estão sendo avaliados ainda nessas cidades, né? Os ucranianos ontem atingiram a base de Dzhankoi, na Crimeia. Essa base aqui, ó, é uma base que estava sendo muito usada pelos russos. Parece que atingiram a base no momento que tinha uma enorme quantidade de tropas, equipamentos e coisa e tal lá, né? E o curioso é, essa base fica a 160 quilômetros aqui de Kherson. Então, o que será que levou o pessoal a conseguir atingir aqui, né? E especula-se que é porque os ucranianos estejam com o chamado GMLRS-ER, Extended Range, ou alcance estendido, que seria uma nova versão do míssil M31A2, que é o míssil tradicional GMLRS que a Ucrânia tem recebido dos Estados Unidos, mas é uma versão com melhorias no motor do míssil, lá no foguetinho lá que impulsiona o míssil, e no controle de estabilidade. Então isso faz com que ele atinja uma distância muito maior, até 160 quilômetros. Será que foi isso? Vamos entender esse assunto, vamos tratar esses assuntos todos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Adepto do Vasco, Lula Arápio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, hoje cedo, é que agora que eu estou gravando o vídeo, já não aparece mais, mas mais cedo, quando eu estava fazendo o levantamento das pautas, estava tudo com alerta de sirene de ataque aéreo na Ucrânia inteira, e de fato teve uma quantidade enorme de mísseis e drones, os drones vindo aqui de Belarus em direção a Kyiv, e mísseis vindo aqui de vários lugares, principalmente do Mar Negro, atingindo, dessa vez, o foco dos russos foram a indústria de gás ucraniana, tanto exploração de gás quanto distribuição de gás. O gás é muito importante lá na região porque é usado para calefação, né? Então, aqui no Brasil, em algumas cidades, você tem gás encanado, como é o caso do Rio de Janeiro, São Paulo também. Eu sei que tem várias outras cidades que também tem gás encanado em casa. Mas lá nos países frios, isso ainda é muito mais crucial, porque na época do inverno é importante para calefação esse gás, né? Então, isso foi o alvo dos russos. Mais uma vez, um ataque puramente terrorista, visando apenas infraestrutura civil. Isso não afeta em nada os militares ucranianos, mas é aquele negócio, né? É o que a Rússia tem neste momento. E foi um ataque menor do que teve há 2 dias atrás, né? Enfim, está aqui a imagem da Ucrânia com todas as regiões com alerta de defesa antiaérea. Isso daqui foi a filmagem de um míssil que caiu lá em Dnipropetrovsk. Tá vendo aqui? Atingiu, parece que foi uma instalação de gás, de bombeamento de gás ali na região. E foi filmada pela pessoa que estava dirigindo ali, né? Então esse aqui foi um dos mísseis que efetivamente atingiu o solo. Mas a maior parte deles, olha só, olha, tem vários vídeos de defesa antiaérea atingindo os mísseis. Então, vários mísseis sendo atingidos pela defesa antiaérea, realmente poucos acabaram caindo no solo. A gente ainda não tem aquela contabilidade que as forças aéreas, que as forças armadas ucranianas fazem, né, sobre quantos atingiram, quantos caíram e coisa e tal. Isso acabou de acontecer, como eu disse, ainda não temos essa contabilidade, mas o importante é isso daí, né? Mas o importante é que sim, teve o ataque, alguns alvos foram atingidos, certamente vai ter problemas aí com a distribuição de gás na Ucrânia, mas tal como aconteceu com a energia elétrica, isso tudo vai ser resolvido muito rapidamente. E uma observação, cada míssil calibre russo desses que foi detonado aqui custa entre 5 e 6 milhões de dólares, são os mísseis mais modernos, eles usaram hoje, e os foguetes antiaéreos da Ucrânia, que são do Isis-T e do Nasams, custam em cerca de 50 mil dólares. Então, ou seja, você vê que nesse sentido aqui funciona muito bem
esse tipo de coisa do ponto de vista econômico para impedir esses ataques, né? A Rússia está gastando dinheiro à toa na maior parte das vezes. Bom, antes da gente entrar na parte do ataque lá na base de Jankoy, que é bem interessante, é importante notar que os russos foram por um ataque em Rulayapol. Rulayapol é essa cidade aqui que está em poder dos ucranianos ainda, e os russos estão tentando avançar aqui. Tudo indica que isso seria uma estratégia deles para tentar fechar aqui, retomar Donetsk, talvez, avançar um pouco mais. A essa altura parece que os russos estão buscando qualquer vitória que eles possam conseguir, apenas para dizer que estão conseguindo avançar alguma coisa, né? Seriam já os combatentes lá de Kherson que já foram reposicionados. Os caras não tiveram tempo nem de descansar, já foram jogados numa outra frente de batalha, mas aparentemente não conseguiram avançar nada. Segundo está dizendo aqui, a ideia do comando russo é fazer um ataque em Vasilkovo e Pavlograd, na região de Dnipro, e para fazer uma pinça com a região de Donetsk. Eu não sei muito bem o que eles estão pensando não, né? Porque, olha só, eles estariam indo nessa estrada aqui, Vasilivka, que é aqui, Polvorad, que é aqui. Vocês estão falando em fazer isso tudo aqui para fazer uma pinça com o quê? Isso poderia fazer algum sentido quando os russos ainda tinham Izium, né? Que daí faria uma pinça nessa direção para pegar toda a região do Donbás. Isso foi uma coisa que em determinado momento da guerra foi cogitado mesmo pelos russos. Fazer essa grande pinça aqui entre Zaporizhia e Izium para isolar toda a região aqui de Donetsk. Mas a essa altura, como eles perderam aqui, estão perdendo também aqui na frente de batalha de Svatov, né? Então, ou seja, não tem mais sentido, não dá para fazer esse pinça aqui. Onde é que esse pessoal quer? É mais aquilo que eu falei para vocês, eles estão precisando de alguma vitória, alguma coisa que eles consigam avançar para poder animar a opinião pública lá na Rússia mais do que qualquer coisa. Mas não conseguiram nada, tá? Estão tentando avançar, mas não conseguiram nada. Bom, e houve também ontem ataque na área de Chaplinka. Chaplinka a gente já falou, já tem havido vários ataques recentes aqui. Chaplinka é esse lugar aqui, era uma base que até pouco tempo atrás os ucranianos não conseguiam atingir, porque eles estavam aqui em cima, nessa área cinza toda aqui, azulada, estava em poder dos russos, então eles não tinham alcance para chegar aqui. Agora que tomaram a região de Kherson, eles conseguem atingir Chaplinka. Chaplinka é uma grande base de distribuição, estão usando sem dó os HIMARS lá, e justamente por quê? Porque os russos estão nesse movimento de tirar as tropas daqui e mandar para cá, passando por Chaplinka, né? E Chaplinka e Dzhankoy também. Dzhankoy, essa outra cidade aqui na Crimeia, ela já tinha sido alvo de ataque há alguns meses atrás, mas tudo indica que esse ataque alguns meses atrás foi feito por drones ou por sabotagem local, né? O que a gente viu hoje foi explosões pesadas. Eu vou tocar o vídeo aqui para vocês. Isso aqui é o barulho dos mísseis chegando lá em Jankoy, né? E aqui uma imagem que foi gravada lá também de como é que tá a base aérea de Jankoy. Dá para ver as munições explodindo lá, né? Dá para ver várias explosões secundárias e coisa e tal. Ou seja, o que aconteceu? Nesse caso, tudo indica que não foi dessa vez uma explosão por sabotagem, né? Até porque os russos já estão espertos com isso agora, não vão deixar o pessoal chegar tão fácil. Aí o pessoal estava questionando, né? Porque Jankoy é mais de 140 quilômetros do fronte de batalha. Isso é impossível ser GMLRS, que são os mísseis M31 que os ucranianos têm usado, que eles têm acesso, né? A gente sabe que existe toda uma negociação para tentar usar o ATACMS, mas até agora isso não caminhou, né? Agora, o que pode ser? O Trent Telenko lembra aqui que há algum tempo atrás eles avisaram que iam começar a testar o míssil GMLRS-ER, que tem uma melhor controle da cauda e um diâmetro de foguete um pouquinho maior e que chegaria a 150 quilômetros. Ele começaria a ser produzido no ano fiscal de 2023. Só que o ano fiscal de 2023 começa em 1º de outubro de 2022.
Então o que eles estão especulando aqui? Né? Estão especulando que esse foguete ele já começou a ser produzido nos Estados Unidos, talvez não tenha nem completado a fase de teste, mas você quer um teste melhor do que colocar num campo de batalha e ver se funciona, né? Já que você tem essa possibilidade, é só dar esses foguetes para a Ucrânia e pronto, né? E assim eles atingiriam até 150 quilômetros e poderiam ser enviados para a Ucrânia sem problema. E aliás, fazendo uma observação aqui, parece que tem uma explicação do porquê que os Estados Unidos não quer mandar o ATACMS para a Ucrânia. O ATACMS, vocês sabem, é um míssil ainda mais forte que esse Extended Range, ele vai até 300 km e consegue carregar uma ogiva muito maior. Qual que é o problema? A grande vantagem do HIMARS na Ucrânia é que ele é um foguete pequeno. Então o que acontece? A defesa antiaérea russa dificilmente percebe aquilo como um foguete, realmente como algo danoso. Parece para a defesa antiaérea que é apenas uma artilharia de obus, alguma coisa menor, e daí não vale a pena você gastar um foguete antiaéreo contra uma artilharia, né? Então, por isso que passam tantos foguetes desse pela defesa antiaérea russa. Eles são muito rápidos, eles são pequenos, então é difícil de ver, acaba sendo descartado, acaba passando e atingindo a defesa russa. E por que o ATACMS não teria essa vantagem? Porque o ATACMS é grande. Você pode ver até pelo formato dele, né? Esses GMLRS, eles cabem 6 naquele mesmo pod. O pod para o ATACMS é um só. Então ele sim é um foguete que tem um alcance maior, que tem uma carga muito maior, uma carga explosiva muito maior, mas ele seria um alvo fácil para a defesa antiaérea russa. Então, neste ponto é que você tem esse tipo de situação em que os Estados Unidos não quer botar o ATACMS justamente porque vê que o ATACMS não faria diferença e acabar desacreditando a arma, ela sendo interceptada com facilidade pelos russos. Isso faz sentido. E aí faz sentido também essa versão GMLRS-ER, de Extended Range, né, alcance estendido, que justamente é um GMLRS tal como o atual, ou seja, continua sendo pequeno, continua sendo difícil da defesa antiaérea russa pegar e destruir ele, mas agora ele tem um alcance maior, 150 km, já é um avanço enorme, né? E pegou os russos desprevenidos. Aqui, ó, área em Jankoy, na Crimeia ocupada, à noite explosões foram ouvidas na base militar lá, né? Então existe a suspeita de que isso foi um strike bem temporizado, foi bem no tempo exato, né? Parece que naquele momento existem 80 unidades de vários equipamentos militares naquele campo campo aéreo, né? Aqui em Jankoy. Tem aqui um aeroporto que é usado pelas tropas russas, né? E aqui que foi o ataque, aqui que foi usado o GMLRS-ER, né? Então, ou seja, parece que foi uma coisa... O que os ucranianos fizeram? Eles já tinham esse foguete, vamos esperar um momento oportuno para testar ele bem numa situação que vai ter um monte de tropa. Por quê? Porque eles sabem agora que os russos vão fazer a mesma coisa que fizeram em outras situações, né? Agora que eles sabem que pode atingir Chaplinka, eles vão colocar os depósitos de munição e coisa e tal, mais de 90 quilômetros, em algum lugar por aqui, na Crimeia, provavelmente, ou em Reinchest, aqui. Só que agora, se Dzhankoy está no limite do HIMARS, então agora Reinchest também vai estar no limite desse míssil, né? Pode ser atingido também. Então os ucranianos agora vão forçar os russos a irem mais além. Mas pior do que isso, tem toda essa área aqui, agora praticamente nada dessa região aqui está fora do alcance dos HIMARS ucranianos, né? Só a Crimeia que ainda vai ter regiões fora do alcance do HIMARS. Isso é um ganho enorme para os ucranianos. E por isso, eles esperaram a reconquista aqui em Kherson para usar esse foguete mais avançado, né? Porque se os russos soubessem que eles tinham esse foguete, que não ia haver nenhuma cidade aqui nessa região da ponte de terra que não pode ser atingida pelos HIMARS, eles provavelmente teriam lutado mais para manter essa região, de forma que, se ainda tivesse a ocupação russa aqui, repara que talvez aí Renichest estivesse fora do alcance, mesmo dos 140 quilômetros aqui de alcance do GMLRS-ER, né?
Enfim, novidades positivas podem vir aí nos próximos dias por conta desse novo míssil aí ucraniano, né? Ontem também teve ataques de HIMARS em Starobilsk. Starobilsk é aqui na frente de Svatov, né? Aqui no leste da Ucrânia. Starobilsk é essa cidade aqui. E o curioso é o seguinte, como eu falei para vocês, a gente não tem visto, embora os HIMARS já estejam na Ucrânia há bastante tempo, já tenham sido usados aqui em Donetsk, em várias regiões, já foram usados aqui em Zaporizhia, são muito usados aqui em Kherson, mas talvez agora, com a liberação de Kherson, pelo menos uma parte desses HIMARS que estavam aqui podem ter sido deslocados para essa nova fronte aqui no leste, né? E daí atingiram Starobilsk, que é justamente a fronte que tem suportado o ataque aqui em Svatov, né? O que ele fala aqui, essa é a primeira vez, o primeiro strike que foi feito nessa região, talvez de poder de fogo transportado, transferido de Kherson. Aqui tem a visão aqui do ataque. Dá para ver aqui o ataque de HIMARS em Starobilsk, né? Não dá para saber o que foi o dano, né? Evidentemente, temos que aguardar para ver se realmente atingiu o depósito de munição e coisa e tal. Mas só o fato de mostrar que a Ucrânia vai começar a usar HIMARS aqui vai preocupar bastante os russos dessa região, né? Houve um avanço ucraniano nessa região, em Plochanska, que os russos estão defendendo de forma frenética, né? Mas não estão conseguindo manter isso daí, e isso pode indicar quebras em toda a linha, em toda a frente russa no oeste do rio Krasna. Vamos dar uma olhada nisso daqui, o que isso significa. Aqui, ó, Plochanska está aqui, né? E Makivka, que a gente viu outro dia que os ucranianos tomaram, está suportando esse ataque aqui. E aqui é a P-66. Caindo Plochanska, muito provavelmente os ucranianos vão conseguir atravessar a P-66, que já não está podendo ser usada pelos russos, já está difícil de ser usada porque está sob controle de fogo ucraniano, mas ainda está livre, ainda não tem interrupções nela aqui, né? Já está aqui desde Popivka até Plochanska, já com a frente ucraniana aqui. Os ucranianos conseguindo avançar aqui, e parece, tudo indica, essa cidade já está praticamente perdida pelos russos, eles vão conseguir fazer um estrago muito maior nessa linha de frente aqui, principalmente se eles conseguirem entrar em Krasnoyarsk, né? No resto da linha de frente não houve grandes avanços, continuam os ucranianos resistindo aqui em Vuhledar, em Pavlivka. Pavlivka, segundo as últimas informações, a gente falou que realmente havia um reforço muito grande aqui. Parece que Pavlivka já foi tomada pelos russos até o rio, mas os ucranianos continuam resistindo depois do rio. É aquilo que a gente mencionou, no final das contas isso é difícil deles transporem esse rio aqui, e parece que também Mykolaiv, essa cidade aqui também até o rio já está tomada pelos russos, mas os ucranianos continuam fazendo a linha de defesa a norte desse rio aqui. É o rio Kashlahar, que está servindo de fronteira aqui, né? Então não teve grandes alterações nessa região, embora os russos estejam apostando muito grande ali, né? Aqui também não houve avanço em outras regiões por aqui, e aí a gente cai até numa questão engraçada, que é a situação aqui em Bakhmut, né? Bakhmut está mais ao norte aqui, Bakhmut, que está há muito tempo, os mercenários do Wagner estão há muito tempo tentando avançar sobre Bakhmut. E você lembra, o Prigozhin tinha feito muita propaganda disso. Não, que o único ponto na linha de frente que consegue avançar é o meu grupo Wagner, o exército russo não avança em lugar nenhum, só coleciona derrota, só coleciona recuo, mas o grupo Wagner está avançando ali em Bakhmut. Mas como a gente tem mostrado para vocês, já fazem meses e meses que eles estão aqui tentando tomar Bakhmut e não conseguem tomar Bakhmut. Infelizmente a cidade está totalmente destruída. Ela não vale mais nada, né? Mas é lógico, é uma cidade grande, é uma cidade que os ucranianos conseguem defender. Se tiverem que abandonar, vão acabar abrindo espaço para os russos, principalmente aqui nessa região que não tem defesas significativas, né? Isso aqui pode prejudicar os ucranianos, a perda de Bakhmut. Mas o Wagner não consegue avançar. Então, o que aconteceu ontem, o Grey Zone, que é o Telegram do grupo Wagner,
estava falando exatamente isso, está tentando justificar porque que está lento ali naquela região. Por que o Grupo Wagner não avança também com velocidade, né? Porque é a crítica que o pessoal está fazendo. O Grupo Wagner estava falando, não, só a gente que está avançando, só a gente que está avançando, mas está avançando 3 centímetros por mês, pô, não, que avanço é esse, né? E aqui o Grupo Wagner, com suas próprias forças, garante um avanço pequeno, devagar, mas produtivo, apenas com suas próprias forças, que são muito menores em relação com as forças da Rússia ou da Ucrânia. Em adição, tanto a liderança da orquestra, orquestra é o Grupo Wagner, tá? Quanto seus soldados nunca disseram nada desabonador em relação ao inimigo. Ao contrário, foi dito seguidamente por nós que o lado ucraniano está colocando uma dura, né, uma forte e capaz resistência lá, entendendo a importância estratégica da cidade, né? Ou seja, então estão justificando agora porque eles estão avançando tão devagar. Não, mas a gente é pequeno perto da Rússia e da Ucrânia, e mesmo assim estamos conseguindo avançar devagarzinho. A verdade é que o problema é que já não avançam há bastante tempo, né? E de vez em quando eles avançam e retornam, coisa e tal. Enfim, a situação no resto do fronte está parada. Uma outra coisa que é estranho, de novo, não quer dizer nada, mas é estranho, a gente está falando que os russos estão abandonando a margem esquerda aqui do Dnipro, aqui na região de Kherson, e a gente tem várias evidências disso. A gente já falou que os soldados fugiram de lá, recuaram por conta própria contra o comando, justamente porque estavam recebendo fogo e não tinham como se defender. Mas tem outras indicações, como por exemplo isso daqui, ó. Na cidade ocupada de Kakhovka, os russos estão minando a infraestrutura e destruindo torres de celular. O que é estranho, né? Porque, para pensar, aqui nessa região aqui, Kakhovka é essa cidade aqui, tá? A represa fica na cidade de Nova Kakhovka, a cidade de Kakhovka, essa cidade aqui, ainda está em poder dos russos. Mas não é estranho isso? Por que eles minariam, colocariam minas na cidade se eles continuam ali? Por que eles derrubariam torres de celular na cidade se eles ainda estão ali? Né? Ou seja, isso tudo atrapalha o próprio esforço russo na região. Realmente é uma coisa curiosa e dá a impressão de que eles estão fazendo aqui, nessa margem, o mesmo que eles fizeram no Oblast de Kherson. Não dá para saber ainda, como eu disse, a gente tem aí informações e desmentidos sobre forças ucranianas na margem esquerda do Dnipro. O mais provável é que realmente se teve foi apenas alguma operação especial, não é nada de ocupação ainda, mas a impressão é que a coisa está caminhando nesse sentido. Ontem teve mais uma live do Arestovich, ele falando aqui sobre Ruliapolka, onde os russos iniciaram o ataque, mas provavelmente tiveram resultados desapontadores, né? Parte de lá foram forças de Kherson já deslocadas para aquela região. O planejamento são pinças grandes e coisa e tal, mas no final das contas ele vai tentar chegar nisso de novo e não vão conseguir. Já tentaram uma vez e não conseguiram, né? Os russos querem tentar vender a captura de Donetsk e Luhansk como objetivos de guerra para a audiência interna. Mas eles sabem que não tem como ter sucesso nisso daí, isso vai continuar até o final da guerra, né? Pavlivka, as batalhas estão muito intensas e os russos chegaram em Kurakov para tentar circular Marinka, que ele está falando já de Marinka. Então isso aqui não é Pavlivka, Pavlivka fica só até Heavy Battles, batalhas duras. Bilororivka tentaram empurrar os ucranianos, mas não conseguiram. Kremina Svatov está quieto, mas a gente viu que teve avanço ali em Plochanska, né? Enfim, essa é a situação na frente de batalha. Em Kherson, os ucranianos continuam a usar artilharias para destruir vários objetivos na margem leste do Dnipro. Não dão folga para os russos, os resultados são promissores. Chaplinka não pode ser usado mais, está sendo atingido pra caramba. E as forças ucranianas têm acumulado de forma muito lenta em Belarus. Estou falando sobre Belarus aqui. Também pouca chance, pelo menos por hora. O míssil na Polônia, bom, a gente esclareceu esse negócio do míssil ontem, né? Parece que realmente o Zelensky queria que os especialistas participassem na investigação, porque ele ainda acha que o míssil S-300 foi lançado pelos russos. Os russos também têm míssil S-300. Mas parece que a OTAN não está querendo mexer nesse vespeiro, deixou para lá essa situação, né?
O curioso, como eu falei no vídeo de ontem, né, é justamente o quanto que a negação da Rússia não fomos nós que atingimos a Polônia de forma nenhuma. É muito engraçado pro pessoal que diz que está batalhando com a OTAN, né? Estão batalhando com a OTAN. Ah, não, estamos batalhando a OTAN e coisa e tal. Ah, não, peraí, não entra na guerra não, OTAN, por favor, não sei o que lá. Tá mais do que claro que esse pessoal é uma cambada de covarde mesmo. Russo é mentiroso e covarde no final das contas. Mentem dizendo que estão lutando contra a OTAN, não estão lutando contra a Ucrânia. E na hora que tem a oportunidade de realmente lutar contra a OTAN, né, de provar a força do exército russo, aí fica todo mundo com medo. Deu uma caganeira danada no Kremlin ontem, né? Bom, aqui ele fala sobre a defesa aérea, que conseguiu derrubar uma boa parte dos mísseis que foram lançados contra a Ucrânia há 2 dias atrás, né? E fala sobre novas ajudas que estão chegando aqui para a Ucrânia, do encontro lá de Ramstein, né? E no final ele fala que não, que os Estados Unidos, a União Europeia, a China e a Inglaterra está dizendo que tem que falar sobre negociação e coisa e tal, mas que isso vai acabar porque a Ucrânia não vai negociar nada enquanto os russos estiverem no território ucraniano, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre um vídeo que circulou ontem, eu não vou nem botar o vídeo aqui porque eu acho que é grotesco o negócio, incentivando famílias russas a adotar crianças ucranianas. Isso é genocídio, isso é uma forma de genocídio, né? O documentário disse que os oficiais russos retiraram 150 mil crianças de Donbás em 2022, mas isso parece estranho porque os números ucranianos estimam entre 6 mil e 8 mil. Né? 6 mil e 8 mil já é muita coisa, né? Mas eu estou falando de 150 mil crianças, né? Um absurdo isso daqui. E eles continuam falando sobre o ataque de mísseis do dia 15 e depois falam sobre o Prigozhin, que continua tentando se estabelecer como uma figura central na comunidade russa pró-guerra, né? E esse ponto é aquilo que eu falo para vocês. Isso aqui é que está por trás do fato dos Estados Unidos e da Inglaterra e da comunidade europeia estarem querendo negociações. A preocupação deles não é mais a Ucrânia. A Ucrânia vai ganhar essa guerra, eles já sabem que vai ganhar. A preocupação é que a situação no Kremlin está ficando cada vez mais instável e que possivelmente o Prigozhin pode tomar o lugar do Putin, e aí isso seria muito pior no final das contas, porque o Prigozhin é um cara muito mais extremo, é um cara muito mais descontrolado no final das contas. O Putin, bem ou mal, ainda tem ali uma casquinha de legitimidade, mas o Prigozhin não tem. Então, é possível que isso seja o motivo pelo qual estão se falando em negociações e coisa e tal, mas eu não acredito que vão haver negociações de qualquer forma. Bom, a Rússia entrou oficialmente em recessão pelo terceiro trimestre seguido, já está em uma queda do GDP de 4%, e vai só piorar daqui para frente, porque a Rússia não tem uma economia mais, não consegue vender mais para quase ninguém, não consegue comprar mais de quase ninguém. O grande produto deles, que é o petróleo e gás, eles perderam o principal cliente, que é a Europa. Então a situação econômica da Rússia daqui para frente vai só degringolar. Piorando também o fato de que os mobilizados todos foram colocados na guerra, o que vai certamente fragilizar ainda mais a economia russa. Não tem gente para fazer a economia girar na Rússia, né? E é aquelas coisas que só na Rússia acontece esse tipo de coisa. O general Boiko foi morto com 5 tiros no peito e a manchete do jornal era suicídio. O cara é bom, hein? Suicidar com 5 tiros no peito. Meu amigo, esse cara é bom mesmo, né? E ele usou 5 tiros e 4 pistolas. Não, 4 pistolas, 5 tiros num suicídio, né? Só na Rússia que você veria esse tipo de coisa. É o que eu falo, o pessoal lá é mentiroso patológico, né? Mente o tempo todo mesmo. Enfim, o cara era vice-chefe da Escola Naval do Pacífico em Vladivostok, ou seja, estava lá do outro lado da Rússia, mas é isso aí, a primeira versão, depois eles mudaram, tá? Depois a mídia mudou, avisando que ele tinha sido morto, mas a primeira versão dizia que ele tinha dado um tiro na têmpora, né? Tinha se suicidado e coisa e tal. Suicidado com 5 tiros no peito, de 4 pistolas diferentes.
Bom, e só para terminar, esse assunto a gente já falou, né? Mas a Rússia está acusando a Ucrânia e a Polônia de tentarem causar confronto entre ela e a OTAN. É uma mentira isso daí, mais uma perversidade russa. Todo mundo sabe o que aconteceu. Como eu expliquei no vídeo de ontem, sim, um míssil foi um S-300, muito provavelmente da defesa ucraniana, que foi um S-300 já está definido, tá? Como foi um S-300, que é um míssil antiaéreo, ele muito provavelmente foi da defesa antiaérea ucraniana, uma situação de que o míssil tentou atingir um outro míssil russo, provavelmente atingiu o míssil, por quê? Porque quando esses mísseis antiaéreos eles não atingem o alvo, eles se explodem no ar para evitar cair no solo, evidentemente, né, para evitar esse tipo de coisa. Então, é por isso que estão levantando esse tipo de coisa. Pode ter acontecido o quê? Pode ter acontecido um mau funcionamento do míssil, fazendo com que ele não explodisse no ar e acabasse caindo ali, ou ele pode ter atingido o míssil russo, só que aí no encontro das duas trajetórias, o que restou, os fragmentos e coisa e tal, foi o que caiu lá na Polônia. E como eu já expliquei para vocês, ontem muita gente falou assim, estranho, nossa, como assim grãos explodem? Sim, grãos explodem, tem vários casos, pode procurar aí, explosão de silo de cevada, explosão de silo de milho, pode procurar aí na internet, tem um monte de caso disso, grãos explodem, principalmente quando eles estão muito secos. E aí, por quê? Você forma particulado, micropartículas, aquilo ali na hora de queimar, dá uma reação muito rápida de queima e gera a explosão do silo. Isso é um problema, isso em silo de vários grãos por aí. E como a instalação, tudo indica, era uma instalação de secagem de grãos, então é possível que sim, que tenham sido apenas fragmentos que caíram, não foi a explosão do míssil, apenas fragmentos que caíram e causaram a explosão do silo de grãos. Enfim, a gente não sabe. Tá? Não estou dizendo que foi isso não, estou dizendo que é uma possibilidade de ser isso, né? E o fato é, o assunto já está encerrado pela OTAN e pela Polônia, não vão culpar a Ucrânia, lógico, a Ucrânia não tem culpa, a culpa continua sendo da Rússia, como eu expliquei, o míssil só foi disparado em resposta a um míssil russo, então no final das contas, em última análise, foi a Rússia que iniciou a agressão, é a culpada. Pode não ser culpada dolosamente, né, culpada com intenção de cometer o ato, mas no mínimo, culposamente, a Rússia é a culpada dessa agressão. A questão é que daí a Polônia achou que não era o caso de acionar a OTAN no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.